Fala, galera! Tudo tranquilo? Tudo na paz do Senhor Jesus? Maravilha! Eu sou o professor Caio, professor de Biologia. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar as verminosas. Sabemos que temos aí uma infinidade significativa de tipos de verminoses e hoje a verminose que nós vamos estudar se refere à cisticercose, tá? Que ela vem aí associada às tênias, né? Então, a gente vai falar aí das duas de uma forma moderada, tá? Para isso, eu preparei um material para vocês, lembrando que esse material vai estar disponível lá na descrição da videoaula para que ele possa ser utilizado por você, perfeito? Para isso, eu vou, obviamente, duplicar a minha tela para que a gente possa ter acesso aí, obviamente, ao material que eu preparei para a nossa aula de hoje. Perfeito? Muito bem. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre essa verminose, lembrando que essa verminose ela é em detrimento a um plateuminto. Então, lembrando que os plateumintos são lá vermes achatados dorso-ventralmente, que apresentam lá um sistema digestório incompleto, a presença de uma boca, são organismos que desenvolveram aí a necessidade dos 3 folhetos embrionários, são triblásticos, dentre outras características, dos quais os plateumintos provocam uma doença chamada cisticercose. Para isso, para que a gente entenda essa cisticercose, eu vou ter que fazer relembrar aí, no caso, uma outra verminose, também provocada por plateuminto, que são as tênias. O que acontece com as tênias? No caso dessas tênias, ela necessitava lá de 2 organismos, 2 agentes etiológicos, a tênia solo em detrimento ao porco e a tênia saginata em detrimento ao gado. A pessoa contaminada defecava no chão, liberava-se os ovos. Esses ovos eram adquiridos pelo boi ou pelo porco durante a ingestão de água ou se alimentando de alimentos contaminados. Esse verme, ele eclodia dos ovos e ele entrava na musculatura do homem. O que o homem se alimentava desta carne contaminada, crua ou mal cozida, e acabava adquirindo a teníase, o que a gente chama de solitária, um verme único, que vai ter aí uma extensão bem grande, dependendo aí o seu desenvolvimento e dependendo a sua idade, certo? No caso da cisticercose, o que acontece? É quando nós, seres humanos, fazemos o mesmo papel dos agentes intermediários. De qual doença? Da tênia. Quem são os agentes intermediários da tênia? Em relação à tênia sóleo, porco. Em relação à tênia saginata, eu tenho o gado. Então, como se desenvolvia essa doença? Os agentes intermediários se alimentavam de água contaminada ou alimentos contaminados. No caso da cisticercose, é quando o ser humano faz o mesmo papel do gado e o mesmo papel do porco, ou seja, adquire os ovos em detrimento da solitária. Então, esses ovos, obviamente, serão introduzidos no interior do corpo humano, vão passar pelo estômago, vão chegar ao intestino. Quando chega ao intestino, o que vai acontecer? Essa larva vai eclodir, ela vai atravessar a parede, obviamente, do meu intestino, o que ela vai ser levada, vai infectar, por exemplo, a coluna vertebral. Eu posso ter a infecção, além da coluna, eu posso ter de músculos, tá? Músculos cutâneos, eu posso ter a presença dessas larvas nos olhos, principalmente no cérebro, fígado e em outros órgãos. Ou seja, isso se refere à cisticercose, quando o homem faz o papel, obviamente, do agente intermediário, tá?
onde o homem pode ter esta cisticercose com a ausência de sintomas, ou seja, uma cisticercose assintomática, onde ele vai sentir mínima coisa, uma dor de cabeça, uma pequena náusea, até casos mais graves, onde essas larvas chegam ao sistema nervoso central, ao cérebro, o que podem causar problemas devastadores, desde convulsões, irritabilidades, náusea, além, obviamente, da morte do indivíduo. Tá? Aqui, na verdade, nesse esquema, o que eu mencionei, a pessoa contaminada, ela defecou, tem a liberação aqui das proglotes, trazendo os ovos, o porco comeu esses ovos, ocorreu aqui, então, o agente intermediário, no caso, o porco da tenha sólida. E aí a pessoa vai se alimentar dessa carne mal cozida, essa carne crua, e vai desenvolver a teníase. Mas o homem também pode fazer o mesmo papel do porco, obviamente, como agente intermediário, onde esse verme vai se localizar em várias partes do corpo humano, como o cérebro, como o fígado, como o coração, olhos e principalmente o sistema nervoso central, podendo causar, óbvio, efeitos devastadores. Aqui em cima eu posso perceber um coração infestado de vermes, obviamente, desse plateuminto nessa situação. Então, cada bolinha branca dessa se refere a um acúmulo de vermes. Isso aqui é um fígado contaminado. Todos esses pontinhos brancos que apresentam nele estão repletos de vermes. E aqui você pode ver um encéfalo totalmente tomado pela ação desses vermes. Eu tenho aqui a presença de vermes em toda a extensão desse cérebro. Repara que foi feito um corte, obviamente, horizontal nesse cérebro, o que a gente consegue ver aí a infinidade de vermes que se encontra nesse encéfalo. Ou seja, com toda certeza, essa pessoa vai ter aí situações, uma aversão grave aí com relação a essa quantidade de vermes, principalmente neste local, no sistema nervoso central. Tá? Os sintomas. Muitas vezes a cercose pode ser assintomática, ou seja, dependendo dos órgãos que ela está, a pessoa não tem dor nenhuma. Ou em casos mais graves, ela se aloja nos olhos, o que vai causar a cisticercose ocular, podendo provocar aí uma cegueira. Pode ter, inclusive, esses vermes no sistema nervoso central, o que eu chamo de neurocisticercose. Esses vermes na região cerebral. Pode apresentar convulsões, sinais de hipertensão, taquicardia, eu tenho problemas, sinais neurológicos, posso ter um estado afetado mental, posso ter meningites, cefaleia, que não deixa de ser uma dor de cabeça, posso ter epilepsia e, claro, em casos mais graves, leva esse paciente à morte. Esse tratamento é feito com medicação específica e, no caso de algumas situações, ocorre a remoção desses vermes em situação cirúrgica. Eu digo que em algumas situações. Por exemplo, um coração deste infectado torna-se fácil a retirada desses vermes. Dificilmente um encéfalo você vai ter um processo positivo nesse caso. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que a cisticercose nada mais é do que o homem fazendo o papel do agente intermediário no caso da tênia. É quando ele absorve ou por água contaminada ou, obviamente, alimentos contaminados, os ovos. Esses ovos no interior do ser humano vai eclodir, vai atravessar o intestino e vai se localizar em partes distintas, como a coluna vertebral, o fígado, o encéfalo, o coração, os olhos, dentre outros. Óbvio que dependendo do órgão que esse
verme se instalar, torna-se mais brando a doença, torna-se uma doença assintomática, ou seja, sem a presença de dor. Em outras regiões, principalmente o encéfalo, a região ocular, aí, obviamente, torna-se um processo de uma degradação do órgão um pouco maior, causando, obviamente, um prejuízo maior ao organismo. Beleza? Ou seja, meus amados, esta foi a nossa aula de hoje, uma aula relacionada aí à cisticercose, uma doença que está diretamente ligada às tênias, né? Principalmente a tênia sólida. Perfeito? Se você curtiu a aula, obviamente, fico contente. Se possível, se inscreva no nosso canal e ative aí todas as notificações para você ficar por dentro quando tiver vídeo novo. Fiquem com Deus, foi um prazer. Até a nossa próxima videoaula.